Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. A nossa expositora é a nossa amiga, irmã espírita, Daniela Boleta Seranto, que está vinculada à CEPAL e à URI 10ª Região. Ela abordará um tema muito importante para nós, como já estamos vendo aqui no seu primeiro slide. As dificuldades de estar neste mundo sem ser deste mundo. A mensagem de hoje vem da obra Desperte e Seja Feliz. Queremos ser felizes? Então vamos despertar. Da mentora Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Lição 11, vida social. E como está a nossa vida social? Quanto mais elevado, o ser se utiliza do meio social para nele imprimir as conquistas que o caracterizam, impulsionando os seus membros ao progresso e à plenificação. Nessa fase, pode afastar-se da sociedade tradicional para amparar e atender necessidades, aflições e desequilíbrios, naqueles nos quais a dor se aloja, sendo rejeitados ou isolados por medidas providenciais que objetivam defender os sadios. Entre esses, inclui-se os doentes das enfermidades degenerativas, físicas e mentais, os presidiários, os que se demoram nos patamares do primitismo cultural e moral. Verdadeiros missionários do amor e da caridade transferem-se da sociedade acomodada, da civilização, para serem educadores, companheiros da sua solidão, médicos, enfermeiros e benfeitores que se constituem instrumentos do bem, contribuindo para a felicidade de quantos tombaram na desdita ou se encontram nas experiências iniciais do progresso humano. Ali organizam a sua vida social, tornam-se plenos, edificadores da verdadeira fraternidade, que é o primeiro passo para a vivência em uma sociedade justa, portanto, feliz. Jesus, na sua condição de espírito excelso, jamais se insulou, evitando a vida social. Conforme a circunstância e a ocasião, manteve o relacionamento social com aqueles que se lhe acercaram ou a quem buscava, desvelando a grandiosa missão de ser inteligente na terra, emulando ao estado de pureza, de elevação e demonstrando a brevidade do corpo físico, a transitoriedade do mundo orgânico diante da vida espiritual, perene de onde se vem e para a qual se retorna. A vida social, portanto, está íncita no processo de evolução das criaturas, encarnadas ou não, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. Não é, Daniela? Então, vamos lá. Convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai da vida, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos a semana que se passou, agradecemos essa semana que estamos iniciando, com coragem, com fé, mudando o nosso coração para melhor,
aprimorando a cada dia as nossas mazelas, as nossas más inclinações, domando esse nosso interior, fazendo a reforma íntima e participando aqui da CEPAL, esse ambiente físico que já nos é favorável para o nosso crescimento ético-moral. E desde já, nossas vibrações positivas e benéficas para que a Daniela logre o máximo de êxito, amparada pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor. Então, com votos de muita paz, muita alegria, vamos receber a expositora. Daniela, seja bem-vinda. Boa tarde, noite a todos, né? E nós vamos hoje abordar o que talvez seja algo que esteja no coração de muitos de vocês, porque é algo que está no meu, né? Às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu não sou daqui. Acontecem algumas coisas e, né, se torna difícil entender aquilo que acontece, né? Por isso o tema, as dificuldades de estar nesse mundo sem ser desse mundo. E como muito bem nos disse na mensagem inicial a Lu, né, nós temos que estar aqui convivendo, né, com a nossa mentora ali, Desperta e Seja Feliz, que faz parte do que usamos para elaborar a apresentação. Nós temos que estar aqui convivendo com as pessoas. Nós temos que enfrentar essas dificuldades. Então nós vamos seguir uma sequência, certo? Uma breve introdução. Vamos desenvolver o tema dentro de alguns títulos ali, né? Até chegar lá no que seriam as respostas, né? Como superar essas dificuldades. E o nosso Mestre Jesus nos disse, né? Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Nós temos que, primeiramente, encarar que somos espíritos que estamos revestidos, né, de uma veste carnal. Neste momento, com algumas pessoas que nos são queridas, outras que talvez não nos sejam tão queridas assim, mas precisamos aparar as arestas. Mas estamos aqui, não somos daqui e vamos partir, né? Em algumas situações, nós estamos num ambiente, eu não sei se já aconteceu com vocês, e daí você fala assim, poxa vida, esse não é meu ambiente, né? Eu não me sinto bem aqui, certo? A atmosfera daquele ambiente não te deixa feliz, né? E há pessoas que transitam, né, durante uma vida toda também pensando, olha, eu não sou daqui. Sim, nós não somos daqui, mas se estamos aqui é porque precisamos estar aqui, né? Afinal, esse é um mundo de provas e expiações e nós vamos comentar a respeito. Então, quando nós falamos de convivência, né, e uma das dificuldades de estar nesse mundo é conviver, né, conviver em família, conviver em sociedade, né? Às vezes a gente pensa assim, se eu estivesse isolado seria tudo de bom, mas ninguém vive isolado, ninguém consegue viver totalmente isolado, né? Há espíritos sim superiores programados para reencarnarem a fim de, no isolamento, mais ou menos intenso, porque totalmente não, desempenham tarefas importantes, sobretudo na área do mentalismo, vivendo muitas vezes em locais ermos. São exceções, porque, como nos disse a benfeitora na mensagem inicial, Jesus conviveu.
certo? Conviveu com as pessoas da comunidade onde nasceu, né? Por que nós teríamos que ficar isolados? Conviveu e não se contaminou. A imensa maioria dos espíritos reencarnam para conviver com os demais. Nós, né? Ou seja, convivermos com os seres humanos, com os animais, com os vegetais, com os minerais, com todos os seres, né? E nós, no ápice da nossa arrogância de dizermos que somos os mais racionais, muitas vezes desconsideramos esse convívio com as demais criaturas. Então, a convivência é sinônimo de permuta energética. Nós distribuímos energia e captamos energia daqueles com os quais convivemos. E ao mesmo tempo em que é necessária, deve ser dosada na quantidade e qualidade convenientes. Por quê? Porque se nós estivermos num ambiente não adequado, talvez por pouco tempo nada nos aconteça, mas talvez por um tempo maior, né, essa energia nos seja inseridas. Então nós temos que sim avaliar com relação à quantidade e à qualidade. E quando a gente pensa em energia, né, o que a gente pensa? O outro vai passar uma energia negativa para mim. Mas será? Como eu estou? Será que eu não estou sendo o foco dessa energia negativa para outra pessoa? Por quê? Porque julgar os outros é muito fácil, mas no julgar é muito mais complicado, certo? Então nós permutamos energia. E tenho certeza que já aconteceu muitas vezes com vocês, né? Aquilo que eu falei outrora, né? Ambientes em que a gente se sente bem e ambientes que não nos sentimos tão bem assim. Devemos realmente conviver, se possível, com todos os seres que nos seja possível. Por quê? Porque nós aprendemos com a convivência, seja pessoalmente, seja através do poder mental no bem. Por quê? Porque se nós podemos emanar energia, às vezes não preciso estar do lado dessa pessoa para conviver com ela. Uma oração, uma prece, consegue atingir essa pessoa do lado positivo. Essa convivência deve ser procurada, pois na verdade ela nunca deixa de existir. Porque mesmo se estivermos no isolamento exterior, o pensamento e o sentimento fluem, tá? E sintonizam com todos os seres do universo que vibram naquela frequência, né? Diga com quem andas, te direi quem és. Diga o que pensas, te direi quem está com você. Isso é tão profundo, né? Por quê? Quem sabe o que pensamos? Nós mesmos. E o que será que nós estamos atraindo? Né? Que amizades encarnadas ou desencarnadas estamos atraindo para nós? Atraindo para nós e para nossa família. Portanto, não há como isolar-se vibracionalmente de forma total. Você pode isolar uma pessoa, mas o pensamento dessa pessoa não pode ser isolado. E se esse isolamento for de forma negativa, ela vai emanar energias negativas para você. Pois é da lei divina que a irmandade universal seja uma realidade ininterruptamente na vida de todos os seres. Nós estamos desse mundo, não somos desse mundo, temos dificuldades, principalmente dificuldades com a convivência, mas esse é um enfrentamento que temos que ter. Essa sintonia pode ser no bem ou no mal, né? Então nós podemos emanar energias positivas
ou energias negativas, conforme as intenções. E quais estão sendo as nossas intenções? Porque às vezes as nossas falas não condizem com aquilo que intencionamos. E o que realmente vai contar, né? O que vai contar realmente são aquelas energias que emitimos. Uma iniciativa externa realizada por uma pessoa bem intencionada terá um resultado positivo para ela e para os outros, e vice-versa. Então, você, quando bem intencionado, não faz bem apenas para o outro, faz bem para você também. E quando nós vivemos em sociedade, em algumas situações, o fato de você fazer algo diferente para o outro, né, retorna como julgamento. Ah, por que fulano está fazendo isso? Né? O que fulano está ganhando com isso? Talvez não esteja ganhando algo material, mas o fato de poder fazer o bem, né, vibrar de forma positiva para o outro, traz benefícios para aquele que está fazendo. Não olhemos as exterioridades, mas aprendamos a viver conforme valores muito mais relevantes, que são os valores espirituais, né? E algumas vezes nós nos fechamos nos valores materiais e nos esquecemos da vida espiritual, como eu falei em outra oportunidade aqui, né? Muitas vezes a gente chega lá no verão da vida e a gente pensa no trabalho, a gente pensa no casamento, a gente pensa nos filhos, a gente pensa em muitas coisas, né? E nós encontramos com isso dificuldades para conviver e a gente sempre deixa para depois. Eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa conhecida aí, muita gente conhece, o Steve Jobs, e ele falava assim: e se eu morrer amanhã? Falecido já, né? E se eu morrer amanhã, o que eu já fiz? O que eu iria me arrepender de fazer? Às vezes, talvez eu não tenha condições muitas de fazer algo espetacular, mas se eu estiver vibrando no bem por alguém, pelo mundo, pelas coisas do mundo, eu já estou fazendo a minha parte, né? E pensando nisso, será que se eu desencarnar amanhã, porque eu não sou desse mundo, eu estou desse mundo, eu já fiz aquilo que eu poderia fazer? Os interesses dos grupos humanos são muito variados. E isso daqui não precisa ser lá no seu trabalho, não, né? O microcosmo maior está na nossa família, certo? As maiores adversidades estão ali, gerando constantes atritos e desgastes na área da emotividade, né? Dificuldades de conviver, o que exige autocontrole, disciplina da vontade e espírito de paz, né? Paciência, a ciência da paz, a fim de não entorpecer os valores éticos, os significados morais e objetivos da existência, deixando-se arrastar pelo aluvião de conflitos. É tão fácil nós entrarmos em conflito. Às vezes um simples olhar de alguém e a gente fala: está me olhando esquisito, por quê? Talvez não era a intenção da pessoa, e aí a gente já cria dificuldades de convivência, a dificuldade de estar do lado de alguém. Dissentir é, muitas vezes, uma atitude saudável. Lógico, nós não temos que estar conformados a tudo, principalmente se nós conseguimos julgar se aquilo é adequado ou não. Quando se trata de acordo por uma ou outra razão. No entanto, transformar a sua discórdia em motivo de litígio é injustificável.
somente compreensível por tratar-se de remanescente da inferioridade moral do opositor. E uma das nossas maiores dificuldades, né, de estar nesse mundo convivendo com pessoas é aceitar as opiniões alheias. E cada um tem as suas razões, né? Nós temos a nossa e nós achamos que aquela é a coerente, mesmo em coisas extremamente pequenas. O nosso parceiro tem outras razões e ele acha que é coerente. E será que vale a pena entrarmos em conflitos? A fim de manter o seu ponto de vista, o litigante não raro urge mecanismo de violência. O quanto vemos isso hoje, né? Alguém te fura o semáforo, você já fica atordoado, né? Então, por menores que sejam as coisas, será que nós estamos nos controlando? E não estou falando por vocês, não, né? Quem mais precisa ouvir isso sou eu. Às vezes acontece uma coisa mínima, né? Imagina professor que trabalha com muita gente. Aí você fala, poxa vida, né? Dai-me sabedoria, Senhor. Por quê? Porque não é fácil a convivência. Recorrendo à calúnia, à infâmia, à agressão inqualificável, o quanto isso tem acontecido? É tão fácil, né? Num círculo de pessoas, você ouvir um falar do outro e dificilmente você o ouve falar bem, né? Por quê? Porque os conflitos são gerados a partir do momento que as pessoas têm opiniões diferentes. Para quem despertou para os compromissos espirituais, é importante identificar como deve conviver. Se pessoal e espiritualmente ao mesmo tempo, ou só espiritualmente. Por quê? Porque há casos que é melhor que você emane boas energias para a pessoa do que você correr o risco de estar junto dela durante um tempo e não conseguir sair. Pois há casos em que o risco de contaminação é muito grande e nem sempre as proteções mais rigorosas conseguem neutralizar a virulência da morbosidade psíquica. Nós não sabemos quem nós vamos encarar muitas vezes. Então nós precisamos de proteção? Precisamos. Ajudemos espiritualmente sempre, sem recorrermos o risco de entrarmos e não conseguirmos sair. E muitas vezes, né, me chama a atenção, como eu disse, né, eu sou professora, então eu trabalho com adolescentes, certo? Primeiro e segundo ano da universidade. E muitas vezes eu conto essa história porque me toca muito, certo? Quando eles entram no primeiro ano, são todos cordeiros muito bonzinhos, muito quietinhos, cada um no seu canto. E depois eles vão se agrupando, né? Agora eu entendo bem, conforme as vibrações. E alguns que tinham muito boas intenções, dependendo do grupo ao qual ele se insere, torna-se difícil retirá-lo. Então, será que compensa viver pessoalmente ali? Conviver? As sutilezas das trevas são inimagináveis e muita gente se perde no caminho da evolução, enganada por obsessores encarnados e desencarnados. E aqui nós temos que lembrar, nós convivemos, né, com a nossa família. Nós temos sob nossa responsabilidade os nossos filhos, netos, sobrinhos. Será que nós estamos preparando-os para enfrentar as dificuldades da vida? As dificuldades de conviver, porque nós temos que conviver sem nos deixar
né, borrar por algumas ideias, né, pouco elevadas. Melífluos adocicados, que são verdadeiros lobos travestidos de cordeiro. Então, será que nós estamos nos ungindo de maneira que possamos, né, viver nesse mundo, conviver sem, né, deixar-nos levar pelas trevas? Conviver pessoalmente é importante, mas sabendo se identificar o joio do trigo, né? Pois nós também somos joio e trigo ao mesmo tempo. Como eu disse antes, né, nós muitas vezes temos a arrogância de achar que somos os melhores. O que você é, joio ou trigo? Eu sou trigo, né? Talvez eu seja trigo comparado a alguns, mas comparado a outros eu sou um joio daqueles bem inferiores. Dependendo então de a quem nos comparamos. Isso, como dissemos, não nos deve transformar em arrogantes, orgulhosos ou egoístas, né? E quantas vezes nós somos arrogantes? Ah, eu sou o melhor. Nós somos egoístas? Ah, eu vou pensar em mim, né? Então muitas vezes nós pensamos no quê? Nos projetos pessoais e não nos projetos coletivos. Pois Jesus diz, o doente é o que precisa do médico, mas o médico não precisa adoecer junto com o doente. Então nós temos sim que nos destituir da arrogância e conviver com os demais, ajudando na medida da possibilidade e sendo ajudados também, porque nós temos muito, muito a aprender. Vós sois a luz do mundo. Que tipo de luz nós estamos sendo? E aquilo que nós falamos é uma coisa, aquilo que nós fazemos é outra. Reflitamos sobre isso, pois somos a luz que nos esforçamos por ser. E cada dia a gente pode mudar um pouquinho, né? Tentar clarear um pouquinho mais a nossa áurea. Bem, nós falamos de dificuldades. E como enfrentar essas dificuldades? Não existe um protocolo, não existe uma receita, né? Mas existem vários caminhos que os benfeitores nos mostram. Apesar das dificuldades, quando convivemos com os outros, quando vemos coisas erradas, porque nós vemos muitas coisas erradas, né? Essa semana mesmo eu fui fazer uma planilha para um projeto e eu tentei esmiuçar tudo o máximo possível. Não deu certo. Aí eu liguei para o setor superior e ele falou, não, faz só assim o grosso, depois dá tudo certo no final. Poxa vida, essa pessoa está me ensinando que não é para eu ser honesta. Eu falei assim, eu não gosto de fazer assim. Ah, ele falou, se você não fizer assim não vai dar certo. Quantas vezes, né, nós somos desestimulados a ser honestos, por exemplo. Perseverar na conduta correta, mesmo quando ultrajado ou desconsiderado. Transforma-se no desafio da saúde moral, no comportamento social, a fim de o modificar, trabalhando em favor de uma nova mentalidade, que se há de estabelecer entre todos no futuro. Será que eu estou mudando a minha mentalidade? Será que eu estou mudando a minha vibração? Todo mal que te façam não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá a estágio superior se souberes enfrentar a situação. Poxa vida, se eu vim para cá e eu não procurei tarefas, né, para melhorar, por que eu não quero enfrentá-las agora? Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral.
e entender que os outros carregam igualmente os deles, porque muitas vezes a gente olha na macieira do outro e fala assim: nossa, que lindas, né? Que flores bonitas tem no jardim do outro, quanto tempo ele demorou cultivando. Jesus não transitou no mundo sem sofrer obstáculos. Então quem somos nós para querer essa dádiva? Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Se é difícil para mim, é difícil para o outro também, certo? Então assim, e quantas vezes a gente exige, né, do outro, e o outro exige da gente também. Respeitar os pontos de vista alheios. Respeitá-los não quer dizer ser conivente com alguns deles, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que os pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Olha, eu posso ver uma árvore frondosa ou uma árvore seca, depende do ponto de vista, certo? E ter pontos de vista diferentes, geram-se os conflitos, geram-se dificuldades. Não ignorar as crises do mundo, elas existem sim, e se estão aí são necessárias para que aprendamos algo. Entretanto, reconhecer que se equilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, porque é fácil nós julgarmos, né, como que está o mundo, mas será que eu estou equilibrando o meu? Esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento, aos ajustes das arestas da vida, para que a vida não se estresmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Então, será que nós estamos nos equilibrando a cada momento? Para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Quantas vezes somos julgados? Quantos foram julgados também? Nós não somos diferentes. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito de todas as criaturas. Nós estamos nos ajustando. Muito já melhorou? Muito já melhorou. Se hoje matar alguém, né, para nós já é algo inadmissível, significa que já evoluímos, porque talvez no passado já o fizemos. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Opa, o que eu fiz para merecer isso? Né? O que eu fiz para enfrentar tantas dificuldades? O que eu fiz para ter que conviver com essas pessoas? O que eu fiz para ter problemas tão grandes no trabalho, na família? Essas são as perguntas, né? Mas muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso, né? Eu sempre repito que uma vez eu ouvi de um palestrante, não me recordo quem, né? Mas eu ouvi e me marcou. Se nós que somos maus colocamos os filhos na escola para ele aprender e para ele ter tarefas e com isso ele evolui, às vezes ele precisa das reprovas e no ano seguinte ele está melhor. Imagina Deus. Então muitas vezes nós temos que sim, que enfrentar as dificuldades, né, para nos aperfeiçoarmos. Assim a expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação daquilo que foi feito no passado. Talvez eu pedi isso para ir me aperfeiçoando. Provas e expiações, todavia, não são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. E se fôssemos perfeitos,
não estaríamos aqui. Então, se temos dificuldades, que Deus nos dê, que peçamos a Deus e os bons espíritos forças para enfrentá-los. Nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria. Nós não sabemos quais são as dificuldades do outro. Muitas vezes nós vemos as nossas, mas saibamos com certeza que ele também tem as dele. Sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. E às vezes nós somos a cota de sofrimentos e decepções do outro. Da mesma forma que nós julgamos que o outro seja a nossa cota de sofrimento e decepções. Século de lutas nos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Por quê? Porque temos certeza, não somos desse mundo, estamos nele. Para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós. Muitos vos julgam, nos julgam, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Estamos em evolução e podemos ajudar na evolução dos demais. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra em supremo abandono do coração. Quando a gente encontra dificuldades, a gente acha que está abandonado. Estou sozinho no mundo. Porém, não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Apesar de ser chamado a isso, muitas vezes, mantenha dentro daquilo que a vida espiritual te mostra como sendo o adequado. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal e a coroa de espinhos o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Então, ninguém disse que seria sem sofrimento. E às vezes, inclusive, nós precisamos do sofrimento para lembrar que precisamos buscar o auxílio espiritual. Porque quando tudo está muito na paz, na felicidade, muitas vezes esquecemos desse lado da nossa vida. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas, certo? E vai se estabelecendo no espírito de cada um, porque não vamos evoluir sozinhos, vamos evoluir junto com os nossos. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus. E tomai a vossa cruz para seguir-me. Ninguém disse que seria sem ela. Jesus, que é perfeito, experimentou entre os homens o sarcasmo, a desolação, a negativa e a traição, ensinando-nos que o amor, para ser verdadeiro, é paciente, tolerante, compreensivo, jamais reclamando, pois ele sabia que a terra ainda é escola de redenção, e ele veio para cá. E os homens que a habitam encontram-se em processo de aprendizagem e complementação espiritual. E a benfeitora nos diz: não reclameis, pois nunca mais. E o quanto a gente reclama, e nós temos dificuldades e reclamamos delas. Nós temos que conviver com pessoas que não nos são tão afins e reclamamos delas. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. O quanto estamos sendo abnegados?
A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores, nós, inclusive que nos consideramos, compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabe em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O quanto estamos sendo abnegados, certo? Aquilo tudo que nós precisamos. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E nós agradecemos a dor alguma vez? E não só a dor física, a dor moral também, né? A dor moral aqui principalmente, mas a dor física também é uma bênção. Por quê? Porque se nós não sentíssemos dor, nós iríamos buscar consolo, nós iríamos buscar tratamento. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. Só que a gente tem um problema, né? A gente quer tudo, acaba querendo tudo para ontem. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, que é enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Que bom que eu tenho aquela pessoa, né, ou aquelas pessoas através das quais eu posso aprender, né? Eu posso enfrentar dificuldades e tirar aprendizado. Nunca te facultes duvidar do divino auxílio, todavia acalma-te e eleva-te mediante a oração, nos diz a benfeitora, evitando reclamações e agindo serenamente, porquanto toda conquista é resultado de esforço e trabalho bem encaminhado. Então nós temos dificuldades, nós reclamamos muito, e ela diz: reclamação é perda de tempo. Abre-te ao bem e tem paciência. Indispensável, portanto, permanecer em sintonia com o pensamento universal que vibra em toda parte, perseverando a confiança em Deus e aprendendo com o tempo as preciosas lições do equilíbrio. Temos a eternidade, né? Então, tempo não é problema, mas vamos aproveitar o máximo possível dessa oportunidade. O concurso da oração, meditação e das disciplinas morais completam o quadro terapêutico para a preservação da saúde espiritual. Poxa vida, se é tão difícil às vezes nós nos enquadrarmos num ritmo de atividade física, né, para manter a saúde física, corporal, e a saúde espiritual? Será que estamos preocupados? É necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao teu lado em nome do lutador incessante, Jesus, que até hoje não cansa nem desanima, embora permanecendo conosco. Então nós temos que, diante de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós encontramos, pedir auxílio, né, a Jesus, aos bons espíritos que nos fortaleçam para enfrentá-las. E a mensagem final é: tens dificuldade? Todos temos. Pega a tua cruz e segue-me. Por quê? Porque com Jesus o fardo é leve. Então, muito provavelmente,
consigamos, né, seguir adiante. Muito obrigada pela paciência. Tenha uma ótima noite.